motivação se chama "A água pode ser também boa para o coração". A água pode ser também boa para o coração. E aí nós vamos conversar um pouquinho ainda do livro do Pequeno Príncipe. Vou fazer mais uma leitura pra gente, tá? E nessa leitura, o momento em que o príncipezinho e o narrador, eles chegam no 8º dia do deserto, e a reserva de água deles está acabando, né? Na verdade, acaba nesse 8º dia. E diz assim, capítulo 24. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebia a última gota de minha reserva de água, foi que eu vi a história do vendedor. Ah, disse eu ao príncipezinho, são bem bonitas as tuas lembranças. Que história do vendedor é essa? A gente vai lembrar que ele disse que encontrou um vendedor que vendia pílulas, e essas pílulas matavam a sede das pessoas. Lembram dessa história? E que as pessoas economizavam 53 minutos, eu acho, né? 53 minutos do dia para não precisar beber água. E aí o Pequeno Príncipe vai dizer assim, se eu tivesse 53 minutos a mais no dia, eu iria caminhando calmamente até uma fonte para beber água. Né? O Pequeno Príncipe é impressionante. São bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda o meu avião, não tenho mais nada para beber, e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. O Pequeno Príncipe diz, minha amiga raposa me disse, aí ele interrompe, meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amigo. Ele não avaliou o perigo, pensei. Não tem nunca fome ou sede, um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. E ele disse, tenho sede também, procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminhar. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciei como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do Pequeno Príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse apenas, a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Eu estava cansado, ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele, e após uma pausa ele me disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi, é verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia, iluminadas pela lua. E ele acrescentou, o deserto é belo. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. E disse o príncipezinho, o que torna o deserto belo é que ele esconde o poço em algum lugar. O que torna o deserto belo é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação de areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado. Mas isso encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração.
Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento, e pensava: o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipezinho adormecido é a sua fidelidade a uma flor, a imagem de uma rosa que brilha nele como que a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu então o senti ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E continuando a caminhada, eu descobri um poço ao raiar do dia. O poço a quem eu tinha chegado não se parecia de forma alguma com o poço do Saara. Os poços do Saara são simples buracos de areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado. A roldana, o balde, a corda. É estranho. Tudo está preparado. A roldana, o balde, a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana, e a roldana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipezinho. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. E eu disse, deixa que eu puxo, é muito pesado para ti. Lentamente içei o balde e com cuidado o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos, e na água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até a sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais do que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que ganhava. E disse o príncipezinho: os homens do teu planeta cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E ele diz: e no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa rosa, num pouco de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Vou encerrar a leitura aqui, da contação de histórias. E a gente vai se deparar agora com um momento muito crítico na caminhada do narrador, que se encontra, né, ele sendo criança, mas ele está num momento crítico porque lhe faltam as reservas, né, aquilo que é essencial. Ele morreria de sede. Ele já sentia até febre. Mas existe uma atitude naquele homem, a gente vai colocar o Pequeno Príncipe ele como sendo um só, e ele, na sua essência, vai ter uma atitude que vai gerar algo muito positivo, que é a iniciativa de lutar. A iniciativa de, ainda que não consiga ver coisa nenhuma, dizer: vamos fazer alguma coisa, vamos nos mover, não vamos nos dar por vencidos. E essa é a primeira reflexão que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Porque quando nós olhamos para as situações, olhamos para aquilo que não dá certo, e uma derrota atrás da outra, e aí vem a aridez, e aí vem os problemas, a nossa tendência é de chutar o balde. A nossa tendência é desistir. A nossa tendência é, diante das limitações, a gente
abandona o barco. Somente quando nós resgatamos a nossa essência, e a nossa essência do coração de criança, dessa criança espiritual, que tem uma simplicidade e uma crença, uma credibilidade, é que se pode conseguir vencer na vida espiritual também. O homem racional diria assim, não, eu estou olhando aqui, ó, passando a vista, horizonte, não tem nenhum local aqui que tem um poço. A gente vai morrer sim. Mas a sua essência diz, vamos buscar um poço, vamos procurar um poço. O que existe de mais belo no deserto é que existe um poço escondido em algum lugar. Nós precisamos, como consagrados, como postulantes, reencontrar a essência do que nós somos, uma essência que crê e uma essência que luta. Porque a vida espiritual também é luta. Nós temos uma tendência de, nas primeiras dificuldades, desanimar, e depois do desânimo vem o quê? Desistir. E eu sei que não poucos aqui pensaram em desistir da sua consagração, da sua caminhada. Porque é muito mais cômodo ficar num grupo de oração onde eu não tenho direcionamentos e obrigações. E aí eu repito, eu afirmo. Se o seu chamado não for uma vida consagrada, é o melhor para você. Porque nós encontramos pessoas na comunidade que estão nos grupos de oração e que são muito mais fiéis do que nós que assumimos compromisso. Que são muito mais fiéis ao seu ministério, à sua caminhada, do que a gente que usa o cordão. Sim ou não? Sim. Mas porque essas pessoas estão no grupo de oração, talvez não seja o tempo de assumir um compromisso, ou talvez não exista um chamado a uma vida consagrada. Mas se... está no sol, que o rosto está no sol, quer não? Cada cor da tua camisa. Bom. Mas se você tem esse chamado e diante das dificuldades você olha para todos os lados e você vê um grande deserto, você não consegue ver poço em lugar nenhum, você não tem a alternativa de lutar. Gente, Deus ele é tão misericordioso, se antecipa de tal forma que, percebendo a luta daqueles dois que caminharam um dia inteiro, que adormeceram, quando eles chegaram no poço já estava tudo preparado. O balde, a corda e a roldana. Deus não nos desampara. Se Ele permite que existem provações, é para que haja crescimento em nós. Deus permite muitas vezes que nós sejamos provados. Porque Ele quer muitas vezes, e eu partilhava antes do retiro, mas não partilhava com todos, diante de uma aridez que eu me encontrava, de que muitas vezes, ainda que não fosse o mais agradável fazer a higiene do planeta, como em tantas outras vezes foi, existia uma consciência e uma graça de Deus, e uma busca pelo poço, que é o local onde a gente se alimenta. É exatamente quando nós nos encontramos no momento mais crítico da nossa caminhada que nós precisamos pedir a graça da resiliência, da resistência. Senhor, mas eu quero. Será que existe em nós uma amnésia? Nós esquecemos de outras coisas que Deus nos fez? Nós esquecemos, e aí vem que dentro da parábola do Pai Misericordioso, que é o nosso mistério cristológico, onde nós deixamos de ser pai e voltamos a ser o filho mais novo. Sempre um sentimento de ingratidão. Ingratidão a Deus, ingratidão à vocação, ingratidão à igreja. Você quer falar? Nós nos tornamos assim, necessitamos de tantas coisas para a gente prestar atenção. O narrador ele pega e coloca, né? Que não tem fome nem sede. Um raio de sol e basta. Ou seja, se a gente voltar realmente
quando nós éramos mais novos, bastava um besteira, a gente já estava encantado, a gente já estava... Então, quem é o sol, né? É Deus. Basta um raio de sol, já está tudo resolvido. Né? Eu achei legal. A simplicidade, né? Do que a pouca necessidade, né? O que é interessante perceber também, nós estamos aqui fazendo uma comparação, uma analogia de que o Pequeno Príncipe e o narrador são um só. E é um encontro ali, né, com a sua essência. Mas se nós pensássemos também que seriam duas pessoas, nós podemos imaginar que ter sede acompanhado de um outro que também é sedento de água é o melhor presente que nós temos. Se você tem sede e tem outra pessoa que tem sede e vocês caminham juntos em busca de uma fonte, um motivando o outro, nós vamos pensar nessa outra analogia agora. Isso é de uma riqueza muito grande. Quando a gente se encontra com alguém e pode perceber, poucas vezes a gente se senta com pessoas da comunidade em horários livres de lazer e conversamos sobre Deus. Poucas vezes. Poucas vezes a gente se propõe a um dia de lazer passar um filme religioso. Vamos assistir um filme? Vamos escolher esse filme aqui porque assim, isso vai nos alimentar também. É claro que a gente assim pensa às vezes em conversar besteira. Isso é bom, isso é ótimo. Mas é muito bom também quando na comunidade, não apenas durante as reuniões do caminho ou de ministério, a gente ajuda o outro na sua sede. Seria muito bom que em outros momentos também se falasse de Deus. Nós também ajudássemos o outro a crescer em santidade. Porque fica parecendo um pouco meio que uma profissão. Porque eu só sou professor quando eu estou em sala de aula. Eu sou educador sempre, com missão. Mas professor, a minha profissão, eu estou dando aula em sala. Eu não estou dando aula para vocês. Não estou dando aula para vocês. E parece que a nossa consagração também é uma profissão. Estamos compreendendo? Que parece que nós devemos estar dentro da comunidade para sentir sede, para falar de Deus, para conversar sobre Deus, para levar esse amor de Deus. Estão me compreendendo? Parece que somente quando nós estamos indo na comunidade, eu tenho o pé aqui dentro, então, né? É a minha profissão agora. E não deve ser assim. É claro que nós temos atitudes que fazem com que a nossa consagração não seja uma profissão, né? Eu não estou sendo aqui, não estou generalizando, não. Tá? Estou só dando um exemplo. O nosso importar-se com o irmão, o cuidado que a gente exerce, ainda que não falando de Deus diretamente, a gente cumpre isso. Mas também seria muito bom que nós ajudássemos o outro também com a palavra. Também com a palavra. São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido. E o ouvido tem que escutar alguma coisa. Né? Oi. E aí, elas, entre as conversas, o que elas mais buscam conversar comigo é em relação a Deus, é em relação às coisas de Deus. E olhando assim para elas, eu digo, Deus, eu sentia, né? Elas pediram para mim, para a gente sentar, e elas chegaram para mim. Ô, Ana Paula, vamos sentar todo dia para a gente rezar, ler a palavra de Deus. Elas estão levando a Bíblia para o Wes. E às vezes assim, ou não presta a Bíblia, quando a professora da atrás não presta para ficar lendo assim. Vai ser a sétima arte. Não, elas queriam vir pra cá, elas vão pro grupo, sábado. Elas queriam ver. Muito bem, Ana Paula. E aí assim, é um desejo, e elas assim, elas acham que eu ajudo a elas dizem, mas elas não ajudam, porque elas estão recuperando porque é algo que eu perdi. Que esse desejo, assim, saciável de Deus que elas estão.
perdi. Que é essa busca insaciável. Você deu um exemplo muito bom de uma coisa que acontecia com mais frequência quando no início da caminhada de Irmãos de Pai, quando um se vamos para a missa hoje junto, vamos fazer isso aqui junto. Vamos... Hoje, aqui e acolá a gente encontra um exemplo de alguém que faz isso, mas não como antes, quando existia aquele desejo. Não é verdade? Então, essa sede está sendo proposta para nós aqui, esse desejo de nós caminharmos juntos, e esse caminhar junto, ajudar o outro a ser mais santo. E aí fiquei felicíssimo em escutar essa partida da Ana Paula, de aluno, de colegas da faculdade, que assim, veem o testemunho dela, sentem sede, são fomentadas por isso, né, sedentas por isso, e querem fazer junto. E ela favorece esse momento, e a ajuda muito, tenho certeza. E a quantas pessoas nós temos apresentado o Evangelho lá fora? O príncipezinho fala assim... Não, antes disso eu queria comentar uma outra experiência. Teve um momento do livro, vocês vão lembrar, que o Exupéry, ele coloca, que o narrador coloca o príncipezinho no braço porque ele adormece, não é? E aí, enquanto ele está levando o príncipezinho, ele começa a contemplar os cabelos, o rosto. Ele tem em suas mãos a si mesmo, né? Não que ele seja senhor de si mesmo, mas assim, ele consegue nesse momento mais crítico se contemplar, se perceber, se ver e perceber que muito daquilo que ele está carregando é uma casca, porque é invisível, porque o essencial é invisível aos olhos, que ele diz. Quantas vezes nós também somos capazes de nos colocar e de nos perceber as nossas virtudes, as nossas qualidades, perceber quem nós somos. Nós ficamos às vezes tão presos ao que os outros pensam de nós. Nós ficamos às vezes tão presos a se nós estamos agradando ou se nós estamos desagradando alguém.